A conscientização sobre a preservação do meio ambiente começa muito antes da vida adulta. É na infância que são construídos hábitos, valores, comportamentos que podem fazer a diferença no futuro do planeta. E no Giro Ambiental de hoje, vamos falar sobre a importância da educação ambiental nas escolas e na formação das novas gerações. Para isso, eu converso com a Carolina Caprio, que é pedagoga e coordenadora pedagógica da educação infantil. Carolina, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Bom dia, Camila. Imagina, é um prazer estar com vocês. Para começar, eu queria que você falasse, quando falamos em educação ambiental para crianças, do que exatamente estamos falando e como é feita essa sensibilização das crianças, né, em relação ao meio ambiente? Bom, vamos lá. Eu acho que a sua fala inicial é muito pertinente, né? Nós estamos trabalhando com o futuro do nosso planeta, né? Então, são os pequenos atos do dia a dia, os valores, os princípios que nós acreditamos que todo cidadão deve ter referente ao que nós trabalhamos na educação infantil. Ele está até em encontro com a BNCC, que é o eu, o outro e o nós. Então, passar para as crianças, né, nessa primeira infância, a importância das ações individuais no coletivo e que vão ter consequências futuras, né? E isso envolve hábitos alimentares, isso envolve a cidadania, envolve hábitos e uma alimentação saudável, envolve a natureza, envolve o meio ambiente, envolve a sustentabilidade. Então, são atos nessa primeira infância para ter uma consistência dessas ações dessas crianças, né? E eu falo que a criança é um ser muito puro, né, Camila? Então, ela envolve muito o ambiente. E isso transporta ações para um adulto que já está ali careca de saber, mas às vezes na correria do dia a dia, acaba não pensando muito nesse próximo, nesse planeta que nós queremos, nessa natureza, nesse ar puro, nessa água limpa. Então, a criança traz lembranças diárias ali, com falas, com brincadeiras, para que esse adulto também incorpore no seu dia a dia ações positivas. Perfeito. E esse trabalho, ele é feito desde a primeira infância? Pode ser feito desde os primeiros anos de vida dessa criança? Com certeza. Os hábitos, né, tudo que é um hábito, uma constância no comportamento, ele se torna algo que tem uma raiz, né? Então, quando você planta exatamente esses hábitos que a gente faz conexões com os trabalhos aqui na escola, né? Então, é como se fosse literalmente uma plantinha. O que você dá amor, o que você rega, o que você planta, você vai ter uma árvore estrondosa, com frutos. Então, as ações são desde a primeira infância. Certo. E Carolina, você já falou um pouquinho, mas essa formação, ela também auxilia para uma formação cidadã dessas crianças? Com certeza. Eu acho que a escola, principalmente nos tempos atuais, né, onde também a mamãe, o papai demandam de mais tempo da criança na escola, eu tenho muitos alunos que ficam período integral na escola, sabe, Camila? Então, nós temos, de manhã a gente fala o pedagógico e à tarde nós temos o contraturno. Nesse contraturno, por exemplo, a gente trabalha muitas questões de oficinas. Então, o entendimento que nós temos para que as ações deles sejam diária, né, essa construção, a criança passa tanto tempo na escola que essa condição de ensinar e mediar as ações dela precisa ser em parceria com a família e com a escola, né? Então, a escola, vamos colocar de uma forma, formaliza esse aprendizado, né, com as atividades, e os pais continuam em casa, tendo essa visão de que a construção desse ser ativo e produtivo e com ações positivas é que nós vamos ter, ou ao menos tentamos pensar num futuro melhor, né?
E quando a gente fala em educação ambiental na infância, muitas pessoas associam apenas com a reciclagem. Pelo menos na minha época era assim, a gente falava muito sobre só a separação do lixo, né? Mas a educação ambiental, ela vai para além disso. Quais temas podem ser abordados também? Olha, nós temos a ideia, como eu disse, né, sempre do todo, né? Eu acho que mais do que reciclar, né, é entender o cuidado com comigo, com o outro e com o nós, né? Com tudo, porque são em ações, mostrar para a criança, mostrar para o aluno que tudo que tem uma ação tem uma consequência. Então, é desde pequeno, porque cada fase, Camila, entende os assuntos de forma com que é mostrado, no lúdico, em atividades práticas. Então, eu posso falar sobre a questão de um reflorestamento, de uma queimada, nos diversos níveis de diferentes faixas etárias. Então, desde uma criança de 3, 4 anos até 7, 8, 10, 12, 15, 20, 50, sabe? Então, permeia esse crescimento, essa educação que nós queremos, que ela é de curto, médio e longo prazo, e sempre a questão ambiental, ela depende da minha ação, do que eu vou fazer para o meio, né, desse cuidado que eu vou ter. Então, realmente é um tema muito amplo, ele tem muitas camadas, né, mas como nós estamos falando em criança, a questão do entendimento dela, da forma prática com que ela vai assimilar esse conteúdo, esse conceito geral, que a gente chama esse conceito maior, é através da brincadeira e a reciclagem, por trabalhar a questão de brinquedos, atividades práticas, fica mais perto do mundinho deles, sabe? Então, a reciclagem, ela acaba sendo uma ponte e um ponto de partida para se pensar nessas ações positivas. Certo. E para além disso, esse aprendizado também voltado para educação ambiental, ela pode ajudar a ampliar os conhecimentos das crianças em outras matérias, quem sabe, auxiliar ali em outras matérias? Com certeza, com certeza. Aqui, todos nós, eu falo que desde a professora que aplica a parte do material da escola, né, pedagógico, a professora do integral, que trabalha com as oficinas, todos nós trabalhamos de forma integrada, né? Então, desde a parte de arte, por exemplo, né, trabalha o sacolixo, que a gente chama, né? Então, um TNT que foi usado numa atividade X e tem um rasguinho e que seria descartado, pode fazer uma sacolinha de lixo para colocar no carro. A professora de matemática pode trabalhar com a parte de gráficos e estatísticas e relação número-quantidade com atividades de separação do lixo, por exemplo. Quantos lixos nós achamos no plástico, quanto nós achamos no metal, então poderemos trabalhar nessa parte também cognitivo-matemático, né? Enfim, todas as áreas portuguesa, nós podemos trabalhar com a parte ortográfica, enfim, a parte até nós temos uma horta aqui na escola, né? Então, nós trabalhamos com a parte de plantio, do cuidado, então, através do lanche, da alimentação saudável, vamos plantar a cenoura, a beterraba, vamos trabalhar com algo que traz sustentabilidade, com as atividades, por exemplo, nós temos algo muito legal que eu gosto de falar, que é uma feirinha de trocas, sabe, Camila? Acho que para a idade deles, é o que você falou, tanto trabalhar não só a reciclagem, mas o consumo consciente, que é um dos temas que a gente traz bastante para o dia de hoje. Um brinquedo que a criança não está brincando mais em casa, que já ficou esquecido ali na prateleira, e traz para a escola, nós fazemos uma feirinha e a gente faz a troca de brinquedos. Então, também coloca para eles, né, tá vendo, vários assuntos que transporta nessa ação positiva e que vai tendo reflexo em casa, viu, Camila? Eu tenho bastante retorno dos pais que falam, ai, meu Deus do céu, trabalha água, eu não posso deixar a torneira aberta enquanto eu estou escovando dentes, que já vem um policialzinho aqui em casa. Pai, fecha a torneira que você está gastando água do planeta. Então, a gente vê esses resultados em casa também, sabe? Bacana. E você já falou um pouco que
é feito brincadeiras, né? Todo um ensinamento de forma lúdica. Tem exemplos de atividades que você pode contar para a gente do que é feito também? Claro, sim. Uma delas é aquela sacolinha do lixo, que eu falei para você que é bem legal, e são atividades, Camila, que os pais até podem fazer em casa também. Aproveitar até agora que vai ter as férias, né? Que os filhos vão ficar em casa, e às vezes com uma rede de apoio. Nós temos uma horta, eles plantaram, por exemplo, várias hortaliças. Então, tem o hortelã, alecrim. No Dia das Mães, a escola fez um buquê de flor, então trabalha também essa parte do presente, dessas atividades. Eles escolheram o que eles plantaram e fizeram um buquê para a mamãe. Foi bem legal a parte do fundamental daqui dos maiores com relação a essa atividade. Atividade que também tem em casa e na escola, quando a gente monta as atividades, nós fizemos, por exemplo, uma poesia que tinha no nosso material pedagógico, eram sobre animais, e eles montaram os animais com a reciclagem, né? Então, a gente pede para que os papais trazem em casa, na separação, em colher essas embalagens, eles fazem essa separação, lavar, secar, higienizar esse material, né, para que as crianças façam as atividades na escola. Então, são diversas aí as possibilidades que nós temos dentro do meio ambiente e da sustentabilidade. E, Carolina, você acabou de citar sobre os maiores, né? Então, esses ensinamentos, existe uma abordagem diferente para cada idade das crianças, cada faixa etária? Como que é essa adaptação também? Sim, exato, Camila. Cada faixa etária, ela tem uma assimilação e um conteúdo diferente. Nós temos o projeto maior de meio ambiente e sustentabilidade, que ele é um tema geral, mas em cada faixa etária é trabalhado de formas diferentes, né? O mesmo assunto de formas diferentes. E é essa ideia geral, de que começa na educação infantil, atividades da própria contagem, por exemplo, se a gente for ver dos materiais reciclados, a gente pode fazer com os materiais em si, numa parte mais lúdica e prática com a educação infantil. No fundamental, já pode-se trabalhar gráficos, então, na lousa, através de atividades mais consistentes e na parte matemática, né? Então, já passa para um outro estágio, né? Nos maiores ainda, fundamental 2 e médio, trabalhar na parte histórica, na parte de aterro sanitário, enfim, o lixão, muitos outros temas que vão dando continuidade para o entendimento de cada faixa etária. E você já falou um pouco que esse trabalho é em conjunto, né, com a comunidade, com a família. Como que vocês fazem para envolver todos esses núcleos? Isso, principalmente aqui nós temos, na cidade onde nós estamos localizados, né, nós temos uma comunidade muito empenhada em trabalhar as questões ambientais, né, nós temos uma praça aqui, nós temos eventos escolares, nós temos o nome da escola que chama-se Objetivo na Praça, então a gente convida toda a comunidade, a gente trabalha com as oficinas, então é aberto ao público, a gente mostra um pouquinho do trabalho que os alunos estão fazendo e convida as pessoas que estão de fora para estar vindo fazer também essas atividades que a gente põe para casa, né, que é a ideia, igual eu falei, dos policiaizinhos que estão trazendo a questão, ensinando para os pais, acaba sendo até de uma forma muito natural, sabe, Camila? Por isso que eu falei, a criança é tão pura e tão gostoso de se trabalhar e vai fixando de uma forma prazerosa para ela, que ela vai disseminando em casa, na família, e no fim, a hora que a gente vai ver, a gente tem relatos das famílias de que pôs todo mundo para trabalhar ali na separação dos lixos. Tia, você pode me arrumar um rolinho de papel higiênico, porque eu preciso fazer uma atividade na escola. Tia, sabia que eu plantei uma coisa? Olha, eu vou te levar em casa uma mudinha da hortaliça que eu plantei na escola. Então, isso vai disseminando de uma forma muito positiva. E, Carolina, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, educadores, responsáveis, sobre a importância da educação ambiental desde a primeira infância.
Vamos lá, eu acho que com todo esse tempo de educação e trabalhando especificamente com a primeira infância, com a educação infantil, eu vejo muito hoje, nos dias atuais, a grande importância sempre teve, mas eu acho que mais do que nunca nós precisamos de cidadãos conscientes na prática da empatia, do dividir situações em comum para o bem, pensar em mim, no outro e no mundo que nós queremos viver. Estar junto com os nossos filhos faz da gente um ser humano com certeza muito melhor, e aprender com eles nessa inocência, nessa vida prática e lúdica, é muito importante. Parar e ter essa escuta ativa, de um pouquinho de tempo ali para eles, eu tenho certeza que todos nós temos a ganhar. Exatamente. Carolina, eu agradeço a sua participação aqui no programa, por compartilhar com a gente essas informações, e espero que esses ensinamentos dessas crianças ajudem a gente a melhorar o planeta conforme os passar dos anos. Com certeza, o prazer foi todo meu, Camila, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência, eu fico por aqui, mas você continua para acompanhar as informações e curiosidades do meio ambiente. Até o próximo Giro Ambiental. O aumento das temperaturas, provocado pelo aquecimento global, pode trazer consequências que vão além dos impactos ambientais. Um estudo realizado por pesquisadores sul-americanos, com dados de 156 países, mostrou que o calor excessivo está diretamente relacionado ao crescimento do sedentarismo em todo o mundo. Segundo a pesquisa, a cada mês adicional com a temperatura média superior a 27,8 graus Celsius, aumenta 1,5 ponto percentual o índice de inatividade física da população. Nos países de baixa e média renda, o efeito é ainda maior. Os pesquisadores alertam que essa redução da atividade física pode resultar em mais doenças, aumentando os gastos com saúde e perdas econômicas bilionárias até 2050.